Olá a todos e todas. É, Na aula de hoje discutiremos o conceito de modo de produção asiático e a aula estará destinada tanto aos estudantes do primeiro quanto do segundo ano do ensino médio. Tá? Então, eu mandarei para as diferentes turmas, tá? Porque a gente verá o modo de produção asiático foi verificado tanto na assim chamada Antiguidade Oriental, em que se destacam os exemplos do Egito, da Mesopotâmia, dos hititas, dos persas, como também na chamada América pré-colombiana, em que se destacam as três grandes civilizações que tiveram contatos com os espanhóis, mas não apenas elas. Né? As três grandes civilizações que faço referência são os mexicas, ou astecas, os maias e os quechuas, ou incas. Né? Mas nós veremos que isso é um pouco mais, digamos, requintado, um pouco mais. Existem outras civilizações que antecederam essas civilizações, né? Então a gente tem mais referências delas porque são as que tiveram contato justamente com Cortés, Pizarro, Monteiro, todo o grupo dos chamados conquistadores. Mas nós veremos que elas foram antecedidas por outras formas de civilização, também grandes impérios antecederam a esses outros impérios. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Claro que nós, nesse momento, só mencionaremos, depois teremos uma aula específica para cada um dos casos, né? Mesopotâmia e Egito, persas, hititas de um lado, e meso-americanos e incas do outro, tá? Ou andinos, melhor dizendo, do outro. Enfim, vamos só então retomar alguns conteúdos que nós vimos no começo aí, com o pessoal do primeiro ano, né? Vimos aí que os primeiros hominídeos aparecem a partir de 2 milhões antes de Cristo, né? É aí que há propriamente uma diferenciação entre assim os chamados australopitecos, e aí há uma mutação gênica em que se desenvolve os hominídeos, né? Esses hominídeos dados aí por alguns elementos do cérebro, né? É notório também que são esses hominídeos os primeiros a saírem do continente africano, né? E há 230 mil anos atrás, ou melhor, há 230 mil anos, né? Como constatou o pesquisador Walter Neves, e então esses hominídeos passam a povoar o globo, né? E primeiramente indo aí para a Europa e a Ásia, né? Inicialmente a Ásia, né? O Oriente Médio, mas depois o continente europeu e aí a Ásia mais oriental, né? Que a gente chama lá para o lado da China, do Japão, depois havendo uma leva que vai para a assim chamada Oceania atual, e depois uma leva que, por Bering, vai para o continente americano. Lembrando aí que a ocupação do continente americano não se dá apenas por Bering, mas Bering é a principal via de comunicação para o continente americano. Né? Mas há também outras levas migratórias que concorreram com Bering. Né? Bom, sabemos aí também que a pré-história foi dividida em dois períodos, a chamada Idade da Pedra Lascada, ou a Antiga Idade da Pedra, ou Paleolítico. E a Idade da Pedra Polida, a Nova Idade da Pedra, ou Neolítico. O Paleolítico se divide em Paleolítico inferior, dos 600 mil ao 30 mil antes de Cristo, e o Paleolítico superior, do 30 mil ao 10 mil antes de Cristo. O que caracteriza o Paleolítico inferior é que antes, nesse Paleolítico inferior, ainda não há o aparecimento do Homo sapiens sapiens. Né? Você tem o Homo erectus, você tem o Homo neanderthalensis, você tem o Homo habilis, você tem uma série de Homo florensis, você tem uma série de espécies hominídeos, mas a partir do 30 mil antes de Cristo há os primeiros Homo sapiens sapiens,
e eles vão conviver com os Homo neanderthalenses e depois vão ganhar dos Homo neanderthalenses. Já discutimos isso, tá? É, os Homo sapiens sapiens, então, é, enfim, vão ser os protagonistas do assim chamado período Neolítico. O que foi o período Neolítico? Foi a Revolução Agrícola. Foi uma revolução que implicou a sedentarização do ser humano e a domesticação de animais, né? Aliás, essa revolução agrícola ela permitiu, a partir da observação dos animais, a partir da observação das propriedades da terra propriamente dita, que o ser humano passe a ser um plantador e um domesticador de animais, apenas um caçador-coletor, como o era naquela sociedade de nômades do Paleolítico, né? Há aqui também a possibilidade da criação, do desenvolvimento das primeiras comunidades urbanas. Não que não houvesse comunidades urbanas no Paleolítico Superior, no finalzinho do Paleolítico Superior. Até houve Göbekli Tepe, por exemplo, um exemplo de uma sociedade, de um grupo urbano criado por indivíduos do Paleolítico, mas eles eram muito dispersos e não se assentaram como tais. No Neolítico, sim, quando há esse processo de sedentarização, aí temos a afirmação realmente de grandes comunidades urbanas, né, no que ficou conhecido lá para os anos 3000 a.C., um pouco antes, alguns séculos antes do ano 3000 a.C., como a Revolução Urbana. Então, retomando, lá para o 10.000 a.C., há a Revolução Agrícola, Revolução Neolítica. E lá para o 3.000 a.C., alguns séculos antes, a tal da Revolução Urbana. Por que eu faço toda essa recapitulação? Porque ela é fundamental para a compreensão da assim chamada, ou melhor, do assim chamado modo de produção asiático. Bom, o que acontece no 4.000 a.C., que dá essa divisão, dá essa marcação entre a chamada pré-história e a chamada história. É a invenção da escrita. Vamos lembrar que essa separação entre história e pré-história é realizada por indivíduos do século XIX. E no século XIX dá-se uma grande importância à questão da escrita, principalmente num contexto em que se separa a humanidade entre o sujeito culto, civilizado, e o sujeito bárbaro. Essa é uma sociedade no século XIX que, com o advento de um capitalismo que cada vez mais se afirma como capitalismo imperialista e não mais um capitalismo de livre concorrência, precisa afirmar a superioridade do homem branco europeu sobre as sociedades, digamos, africanas, asiáticas, né, sobre as quais esse homem branco europeu vai estabelecer grandes impérios. Né? Depois falaremos isso mais para o terceiro ano do ensino médio. Bom, então a escrita é tomada aí como um grande marco e ela vai se desenvolvendo mais ou menos ao mesmo tempo lá pelo Egito, lá pela Mesopotâmia, enfim. Como que se desenvolve a escrita? Né? Com o desenvolvimento social, né? Como que a gente vai entender este desenvolvimento social? Inicialmente, os estudiosos mapearam na Mesopotâmia os chamados vilarejos existentes no período entre 4.000 e 3.000 a.C. Estes vilarejos, esse modo de produção doméstico, como chama Mário Liverani, um grande historiador ainda vivo, ainda vivo agora no ano de 2020, né? É o último grande historiador aí, a maior referência atual em estudos da antiguidade, né? Mas o professor Mário Liverani, italiano, ele chama esses grupos nascidos da Revolução Neolítica como os grupos que tinham um modo de produção doméstico, um modo de produção aldeão, né? Então, esses chamados vilarejos,
existentes aí entre os períodos de 4.000 e 3.000 a.C., estavam associados aos regimes dos rios, cujas cheias eram determinadas pelo degelo das montanhas do norte. Vamos lembrar, no caso do Egito, esse degelo é dado das montanhas que estão lá na altura da atual Uganda, do atual Quênia, o Monte Kilimanjaro, né? Lembrando que aí o Nilo vai, né? E ele nasce ali, né? A nascente do Nilo está no interior e o Nilo deságua em Foz no Mar Mediterrâneo, né? Aqui temos aqui esse desaguar em Foz do Nilo no Mar Mediterrâneo. O Nilo nasce aqui um pouco mais para baixo, aqui não temos, porque o recorte aqui é muito mais do Mar Mediterrâneo, mas aqui, então o Nilo vai daqui para cá. Ele vai da onde é mais alto, claro, né? Isso é uma questão de gravidade, pura e simples. Ele vai da onde é mais alto para onde ele vai desaguar aqui no mar, né? Ele não corre neste fluxo do mar Mediterrâneo para dentro, mas no fluxo contrário. Da mesma forma, no caso mesopotâmico, as montanhas daqui vão determinar o degelo dessas montanhas vão determinar o fluxo do rio Tigre e do rio Eufrates. Vamos lembrar, Mesopotâmia, meso está no meio, pótamos, isso é uma palavra grega, né? Meso, meio, pótamos, rios, no meio dos dois rios, no meio do rio Tigre, no meio do rio Eufrates. Por isso, civilização mesopotâmica, que não é só uma civilização, foram várias civilizações, das quais nós destacamos cinco mais relevantes, né? Os sumérios, os acádios, principalmente os sumérios acádios na Baixa Mesopotâmia, os assírios, que depois vão constituir um grande império expansionista, né? Os amoritas e os caldeus, né? Esses cinco grupos são destacados como os principais grupos mesopotâmicos, embora tenham havido outros também, né? E no caso da sociedade egípcia, né, é uma sociedade que conta com um rio muito mais tranquilo, enquanto os rios Tigre e Eufrates tinham uma dinâmica mais digamos, mais violenta, o Rio Nilo tinha uma dinâmica muito mais tranquila de se trabalhar, né? Então, então voltando ao nosso tema, né? Essas sociedades, essas comunidades agrícolas, elas nasceram a partir da chamada Revolução Neolítica, né? O ambiente não permitia isolamento entre esses vilarejos. Então, eles faziam, né, é, constantes trocas e, a cada novo dilúvio, toda a disposição dos rios se alterava, dada a grande força com a qual esses dilúvios, por vezes, alteravam o curso desses rios. Dá para a gente perceber que o Tigre e o Eufrates têm um curso um pouco mais violento, inclusive pela distância menor que tem em relação a essas montanhas de degelo. O Rio Nilo, pela sua grande extensão, né, faz com que essas montanhas de degelo que estão lá para o Quênia e Uganda têm uma relevância muito menor naquelas sociedades que vão se estabelecer em Mênfis, em Tebas, enfim, na parte final do Rio Nilo, vamos chamar assim, né? Enfim, esses grupos, né, vão começar a estabelecer em locais um pouco mais elevados, tem 1 metro a 3 metros em relação ao nível do mar, vão estabelecer silos. O que são silos? Silos são espécies de armazéns, né, para abrigar comida, né, de forma que essa comida, nos momentos de grandes dilúvios, não fosse perdida, né? E esses silos tinham que ser protegidos por soldados. E esses silos eram administrados, né, com o cômputo do que era colocado dentro desse. Como é que se fazia esse cômputo? Você chegava e colocava a quantidade de coisas que estava dentro do silo. É deste cômputo que nasce a escrita, né? Então, veja, como é que nasce essa escrita, né? Esse desenvolvimento social cada vez maior vai levando
a que sejam realizados cada vez mais registros sobre a produção para este controle, como eu comentei. Inicialmente, um organizador dessa produção produz em imagens, né, os itens que estão ordenados. Então, por exemplo, eu tenho um trigo lá. Então, eu coloco lá a representação de um trigo e coloco as unidades deste trigo numa coluna que se dispõe pela vertical, né? Com o crescimento e a elaboração cada vez maior do processo, simplificam-se os trigos, ou melhor, os símbolos, né? Então, cada vez mais estão chegando mais cargas, estão chegando mais alimentos, inclusive pela complexificação das trocas que começam a se dar entre os povos nessa região, até entre essa, enfim, e você leva cada vez mais você precisa representar com novos símbolos algumas coisas. Na estrutura suméria, a maior parte das palavras era monossilábica. Então, os conceitos poderiam ser formados pela junção de duas palavras. Por exemplo, você tinha a palavra foice e a palavra trigo. Quando você juntava o desenho de uma foice, né, com o desenho de um trigo, você poderia associar foice e trigo com a ideia de colheita, né? O problema é que essas listas eram feitas, nessas listas, quando o sujeito que estava fazendo lá com a sua estrutura ali de bambu, alguma coisa do gênero, né, ou a sua estrutura de pinça, enfim, estava fazendo esses registros, ele estava fazendo aonde? Numa estrutura geralmente de argila. Não por um acaso, né, a gente vê aí a pedra de Roseta, ela é uma pedra, né? Então, provavelmente, né, uma estrutura de argila. A gente vê a, a própria, o próprio código de Hammurabi, né? Então, essa pedra de Roseta, antes, quando ela foi uma argila, imagina, né, as dificuldades que você tinha em fazer listas na vertical. Então, com o problema de você fazer listas na vertical, porque veja, se você tenta fazer um desenho na vertical numa estrutura de argila, pensa que essa parte da mão, né, a mão, parte mais gordurosa, não sei como colocar isso, mas uma parte um pouco mais proeminente, e aí ela fica batendo na argila, e com isso a mão criava complicações ao estabelecer esse sistema na vertical. Era mais interessante, então, estabelecer na horizontal, né? Então, cada vez mais eu estou simplificando o meu registro gráfico de desenhos para elementos mais simples. E esses elementos mais simples vão exemplificando, vão contendo em si ideias. Essas ideias cada vez mais vão se fazendo por associação, uma com relação à outra. E eu estou estabelecendo elas na vertical, seja eu escrevendo da direita para a esquerda, seja escrevendo da esquerda para a direita, né? Então aí eu começo esse sistema que a gente conhece como sistema da escrita. E é isso que determina essa transformação da pré-história para a história. Ok, perfeito. Vamos então ao conceito de modo de produção asiático, né? Primeiro conceito de modo de produção. O que é um modo de produção? Modo de produção, como aqui tem essa definição, que eu mandarei a todos e todas, é uma combinação articulada de um modo específico de apropriação de um produto com um modo específico de apropriação da natureza. O que eu quero colocar com isso? Veja, o modo de produção é a forma como uma sociedade e os indivíduos dessa sociedade se apropriam dos excedentes, né, do que é produzido por essa sociedade, dos excedentes produzidos por essa sociedade. E não só, como esses indivíduos e essa sociedade se relacionam com a natureza no entorno. Qual é o seu grau tecnológico? Qual é a forma como eles se apropriam dessa natureza, né? E por isso, isso se dá numa dupla relação entre as relações de produção e as forças produtivas. O que são as relações de produção? As relações de produção definem um modo específico de apropriação do trabalho excedente e a forma específica de distribuição social dos meios de produção que correspondem a esse modo de apropriação do trabalho excedente. O que se quer dizer com isso? As relações de produção na sociedade, por exemplo, capitalista, são relações assalariadas de produção. Isso significa o quê? Que para o
sujeito propriamente capitalista realizar o processo produtivo, né, geralmente quem realiza o processo produtivo é o quê? É uma classe social muito determinada, a classe trabalhadora. Essa classe social muito determinada, ela vende sua força de trabalho em troca de uma quantia de dinheiro, que a gente denomina salário, que normalmente não corresponde ao todo que foi trabalhado, o que permite que a diferença entre este trabalho não pago seja apropriada pela outra parte que está fazendo essa relação econômica, está pagando este salário. Quem é esta outra parte? O burguês, o dono da fábrica, o dono dos meios de produção. Né? Então, na sociedade de produção, né, capitalista, você tem uma apropriação do trabalho excedente por meio da expropriação da chamada mais-valia em forma de lucro. Né? E a distribuição social dos meios de produção é colocada com a propriedade privada dos meios de produção. Então, a sociedade capitalista garante a propriedade privada dos meios de produção. Então, essas relações sociais, essas relações de produção, são as relações assalariadas e são as relações da propriedade privada. As relações de produção do modo de produção asiático serão expostas a seguir. Né? As forças produtivas, por sua vez, como o nome já indica, né, são as forças que realizam o processo de trabalho pelo qual uma determinada matéria-prima é transformada num determinado produto. Mas elas são só essas forças produtivas? São só esse trabalho vivo? Não, ela também é a tecnologia, as ferramentas, também a própria matéria-prima que é utilizada, né? O fato de nós utilizarmos petróleo hoje em dia como uma matéria-prima possível é um elemento que é dado devido à maior complexificação da nossa matriz lógica. Em outros contextos, o petróleo não era utilizado como matéria-prima. Quando era utilizado talvez como um instrumento de guerra, você jogava nos seus inimigos e atirava fogo neles, porque você sabia que aquele líquido preto, de alguma forma, pegava fogo. Né? Mas, atualmente, a gente usa o petróleo. Então, a própria matéria-prima pode ser, dependendo das condições tecnológicas, alterada. Né? Então, a gente atualmente o ferro mesmo, né? O ferro atualmente é transformado em aço, você transforma um ferro em aço. Isso daí é um elemento condicionado pelo modo de produção capitalista. Então, os modos de produção, eles não são eternos e eles são determinados por uma série de elementos. Há, num determinado momento, uma contradição entre as forças produtivas e as relações de produção. Aí abre-se um período de revolução social na qual essas forças produtivas transformam essas relações de produção. Né? É, atualmente, o que a gente verifica é que as de produção capitalistas já estão em contradição com as forças produtivas capitalistas. O que isso quer dizer? Por exemplo, o capitalismo já está em contradição com a revolução científico-técnica. Se eu quiser desenvolver uma forma de energia que prescinda do petróleo ou que prescinda enfim, de elementos providos pelas grandes corporações, eu vou entrar em choque com os interesses dessas grandes corporações, dessas grandes transnacionais de empresas capitalistas. E aí, se eu entro em contradição com esses interesses capitalistas, você já sabe o que acontece, né? Muitas vezes, por exemplo, um cara inventa uma coisa nova, uma mulher inventa uma coisa nova, e aí esse sujeito tem a sua. Pode até fazer essa invenção, mas essa invenção não se torna propriamente uma inovação. Qual é a diferença entre as duas coisas? Eu invento algo, mas quando eu coloco esse algo para a sociedade, já não é mais uma invenção, se torna uma inovação social. Né? Mas se eu invento algo e, vamos dizer, ele vai suplantar a base energética com base no carvão ou no petróleo. Aí vão chegar as empresas baseadas no petróleo, sei lá, vai chegar a Exxon, vai chegar uma grande produtora de petróleo e vai falar para mim, quanto você quer por essa tecnologia? Eu pago. E aí ela vai engavetar o que eu inventei. Então, é nisso que eu quero dizer que o modo de produção capitalista está em contradição com a revolução científico-técnica.
Bom, vamos entrar propriamente no que é o modo de produção asiático. Ainda que o nome seja modo de produção asiático, sua configuração não se verificou apenas no continente asiático. Ele é aplicável, sim, ao Oriente Próximo, à Índia, ao Sudeste Asiático e à China pré-coloniais, né, ao Império Turco, ao Japão. São espaços que estão no continente asiático, realmente. Mas ele também é aplicável à África Negra, por exemplo. Ele também é aplicável a, ao início daquela sociedade europeia mediterrânea, né, da sociedade creto-micênica. Vamos lembrar, a civilização minoico ou cretense, micênica, que não está tão focada, porque o objetivo deste mapa é centralizar a atenção no chamado, nas chamadas sociedades da Antiguidade Oriental. Né? Mas essas sociedades creto-micênicas, essa sociedade creto-micênica é a que vai dar origem, por exemplo, ao que a gente chama de Grécia Antiga. Né? Depois nós entraremos nisso. Enfim, é, como eu comentei com vocês, então, havia essas sociedades creto-micênicas no continente europeu. O Egito mesmo, que está no continente africano, é considerado um modo de produção asiático, esse Egito antigo. E as próprias sociedades mesoamericanas e andinas que eu comentei com vocês, né? Bom, voltando ao Mário Liverani, né? O pessoal dos primeiros anos, principalmente, receberam esses textos para ler. Eram textos um pouco mais densos, enfim, mas agora serão explicados, né? Já existiam, por volta de 7.000 a.C., 7.000 a.C., aldeias sedentárias na Ásia Ocidental, né? Que passaram por esta revolução neolítica. Então elas tinham esse chamado modo de produção doméstico. Aí, como eu comentei com vocês lá, por umas décadas atrás, de 3.000 a.C., ocorre a chamada Revolução Urbana, em que aparecem algumas cidades. Vocês já ouviram falar da Çatalhöyük, que é um pouco anterior a isso, mas enfim, Jericó, são as primeiras cidades, mas a partir desses séculos aí, no 3.000 a.C., começa a pulular de cidade, né? Ur, Ur, Mênfis, né? Uruk, enfim, há uma série de comunidades que começam a aparecer por diversas regiões. E essas comunidades, eventualmente, vão estabelecer trocas. Né? E aí, o que vai acontecer? Este modo de produção aldeão, nascido lá da Revolução Neolítica Antiga, vai se encontrar com este modo de produção palatino, né? Do palácio, que vai se configurar pós-revolução urbana. Como é que isso vai acontecer? A economia vai passar a se basear na redistribuição dos excedentes produzidos pelos produtores diretos das comunidades aldeãs. E por quem que eles vão ser distribuídos, esses excedentes? Por pessoas que vão se separar do restante da comunidade e vão virar administradores destes excedentes. Né? Então vão se criar proto-estados, né? E cada vez mais vai haver uma especialização e uma divisão social do trabalho. Né? Então, o modo de produção asiático seria a combinação entre sociedade, o modo de produção aldeã, e o modo de produção palatino. Né? O modo de produção palatino subordina o modo de produção aldeão. Né? Por vezes, este modo de produção palatino se torna bastante centralizado, como ocorreu na Mesopotâmia ou no próprio Egito, né? E aí nós temos, por exemplo, uma estrutura, né, bastante articulada entre o templo e o palácio. Veja um templo para Ramsés, o próprio chefe político é identificado como também uma figura religiosamente superior, né? Uma figura que tem um contato direto com entidades religiosas. Né? No caso do Egito, foi essa extrema centralização. No caso da Mesopotâmia, também ocorre uma extrema centralização. Né? Vejo aqui o zigurate de Ur-Nammu, né? Um zigurate que
também concentra esses elementos dos silos, da comida, das refeições, enfim. E em outros lugares, essa perda da autonomia das sociedades vai ser um pouco menor. Então, essas sociedades aldeãs vão, vão garantir um pouco mais a sua autonomia, que vai ser o que vai acontecer na Palestina, na Síria, na Ásia Menor. Então, elas vão ser mais autônomas. Esse chefe político não vai ser tão centralizador assim, né? Então, como é que vai se dando esse processo de centralização? Na verdade, assim, nas próprias comunidades aldeãs, alguns chefes políticos locais, né? Alguns notáveis que começam, né, a se destacar pelo seu prestígio, né? Vejam, as deliberações nessas comunidades aldeãs eram tomadas coletivamente. Só que, com o tempo, vão se criando diferenças por diversos motivos. Por exemplo, algumas famílias vão controlar um pouco mais de lotes da terra comunitária do que outras, e um pouco mais de cabeças de gado, porque tiveram ali uma colheita melhor, estavam localizadas numa região que eventualmente não foi afetada tão fortemente por um dilúvio, enfim, ou controlam mais bens do comércio intercomunitário, né? Estão estabelecidas há mais tempo. Vamos lembrar que também podem haver ali dinâmicas de migrações, né? E aí nessas dinâmicas migratórias, grupos são mais recentes, então detêm menos terras, e outros grupos são mais antigos, então tem mais terras, enfim. Então essas famílias passam a manipular efetivamente, seja por influência, seja por pressão, as instâncias decisórias, né? E nesses conselhos de anciões que existem nas comunidades aldeãs, elas vão se destacando, né? Começam a se estabelecer diferenças entre aqueles que realizam os trabalhos comuns, agrícolas, manufatureiros, né? Ou artesãos, enfim, e aqueles que realizam os trabalhos especializados de troca, administração e tudo. Como é que vai se configurar, então, a sociedade do chamado modo de produção asiático? Ela vai se configurar depois nessa divisão, nessa partição em três, né, dessa sociedade. Inicialmente, esses setores básicos são três, né? Uma imensa maioria da população dedicada às atividades agropecuárias, associadas a atividades manufatureiras ou artesanais, né, sem participação nas decisões comuns, né? E distribuindo o que não consumiam diretamente com o poder central. Como que elas faziam essa distribuição? Como que elas faziam isso? Não deliberadamente, muitas vezes por meio dos impostos cobrados por estes poderes centrais, que eu estou chamando de poder palatino, pelo poder do palácio, né? Às vezes é um palácio ligado a um templo, às vezes é um palácio isolado, depende da forma como vai se configurar a sociedade. Às vezes é uma sociedade mais teocrática, às vezes é uma sociedade menos, é uma sociedade mais laica, enfim, vai variar isso aí. Havia um grupo ínfimo, né, um grupo bem pequeno, que organizava o trabalho de todos, né, se ocupava de, na verdade, perdão, havia um grupo minoritário que também não participava das decisões comuns. Ele não organizava o trabalho de todos. Ele não participava dessas decisões comuns. Mas ele se ocupa do comércio, da administração, de atividades religiosas. De quem eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, dos sacerdotes, dos escribas, de generais do exército, né? De comerciantes de prestígio, né? Às vezes dos cobradores dos impostos. Então, esses sujeitos, eles também não participam das instâncias decisórias, mas eles garantem a ligação entre a estrutura palatina e a estrutura do templo com a estrutura, digamos, da comunidade aldeã, né? Essa comunidade aldeã articulada em torno
da agropecuária e do artesanato. E, por fim, um grupo aí sim, um grupo bem pequenininho que organiza o trabalho de todos e de todas e decide por todos e por todos. E cada vez mais há uma tendência desse processo se personalizar. Veja, se antes essas comunidades aldeãs se definiam por laços familiares muito definidos, quanto mais se amplia esse processo, menos dependente dos núcleos do parentesco esse processo torna. O governante vai se sacralizando, né? E ah, vai facilitando ideologicamente a aceitação de suas decisões pela maioria não consultada, né? Havia sempre uma tensão entre a comunidade aldeã e a comunidade do templo e do palácio do outro, mas elas eram interdependentes, né? Uma em relação à outra, né? Então, isso é muito importante de se verificar. Isso é algo que está bem explicitado, por exemplo, no trabalho do historiador Josep Fontana. Josep Fontana é um historiador catalão que ele estuda no seu livro História, Análise do Passado e Projeto Social, a escrita da história. Na própria escrita da história, ele fala sobre as origens da escrita da história, averiguando o seguinte, que as primeiras formas de escrita da história tinham como objetivo, tinham como função legitimar a ordem estabelecida, mascarar a ordem estabelecida com uma aparente narrativa de uma objetiva dos acontecimentos concretos. Como é que se fazia isso? Por meio das tradições orais ou até pelo registro escrito, né, se transmitia aquilo que era importante para a estabilidade da sociedade. O que é isso? Genealogia dos reis, poemas de homenagem aos reis, né? As instituições eram cada vez mais destacadas, né? Vamos dar um exemplo aí. Os relevos do Egito faraônico que eram que projetavam a figura do soberano, projetavam as grandes guerras, projetavam com que veemência, com que força esses soberanos castigavam aqueles que desobedeciam às suas ordens. Para que isso? Para justamente falar o seguinte, amigão, se você desobedecer à ordem do rei, você está ferrado, cara. Então, era essa um pouco a mensagem que se queria colocar. A exaltação dos triunfos se dava justamente para mostrar que aquele é um estado contra o qual era impossível se lutar. Né? No caso da epopeia de Gilgamesh, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh revela pela sociedade suméria aquele quinto rei da dinastia Uruk, que fazia façanhas que pareciam façanhas de semideuses. Então você misturava a figura de um rei com a figura de um semideus, né? Completando aí uma genealogia do Estado monárquico que associava os reis às divindades. Né? Não por um acaso, no próprio Epopeia de Gilgamesh, que é muito anterior ao texto bíblico de Noé, você tem o mito do dilúvio. Né? O mito do dilúvio, que vai perpassar todas essas sociedades e tudo, ele está associado ao quê? Principalmente ao fato de essas sociedades basearem a sua regulamentação social no aproveitamento dos rios. Muitas vezes, esses grandes chefes políticos, eles faziam obras, né, para estabelecer o chamado estado hidráulico, né, para você estabelecer um estado de controle desses rios. Eu falo muitas vezes por quê? Porque isso verifica em todos os casos. Se na Mesopotâmia foi necessário esse processo de centralização de fato, para você criar grandes obras, porque o Tigre e o Eufrates eram realmente muito caudalosos, no Egito isso não se verificou. No Egito, com o Nilo, os próprios nomarcas, e eu vou falar sobre isso depois para o pessoal dos primeiros anos, os próprios nomarcas, que são, vamos dizer, reis locais mais dispersos, vão se encarregar deste processo de regulação da questão dos rios. E os sacerdotes que contavam sobre a necessidade de um grande faraó. O faraó é uma personalidade que nasce na quarta dinastia no Egito, né? Mas os faraós provavelmente sabiam
que o processo de administração dos rios no Egito não se deu com os faraós, não se deu com essa entidade de um rei que era confundido com uma divindade. Se deu com esses grupos, digamos, mais dispersos. Por que que então os sacerdotes contavam as histórias, né, que realmente era fundamental que houvesse, né, essa dinastia ali, esse processo de centralização política, porque graças a essa centralização política, o Egito, que era um terreno pantanoso, né, conseguiu ser secado, e aí, com a fundação de Mênfis, conseguiu se escavar um lago, e aí, graças a um processo de centralização política, que se administrou o Rio Nilo. Eles sabiam que isso não era verdade. E por que, que eles contavam essa lenga? Porque o próprio poder deles, que era o poder de sacerdotes, dependia da articulação com o poder do Estado. Ainda hoje isso é uma realidade, né? Enfim, então este poder religioso tirava grande parte da sua legitimidade do próprio poder político, né? Então, é fundamental a gente ter isso em mente, né? No Egito isso era conhecido. Veja aqui um trechinho do Origem da Família, Propriedade Privada e do Estado, do Engels, tá? O Estado não é, portanto, de modo nenhum, um poder imposto de fora à sociedade. Tampouco é a realidade da ideia moral, a imagem e realidade da razão, como Hegel afirma. É isso sim um produto da sociedade. Lembre-se que aquelas sociedades palatinas elas se desenvolvem porque os notáveis daquela comunidade, né, das comunidades aldeãs, começam a se destacar no Conselho dos Anciãos, né, dos Anciões. É isso sim produto da sociedade em determinada etapa de desenvolvimento. É a admissão de que essa sociedade se envolveu numa contradição insolúvel consigo mesmo, se cindiu em contrários inconciliáveis que ela é impotente para banir. Mas para que esses contrários, classes com interesses econômicos não se devorem e a sociedade numa luta infrutífera, tornou-se necessário um poder que aparentemente está acima da sociedade, que abafe o conflito e o mantenha dentro dos limites da ordem. E este poder, nascido da sociedade, mas se coloca acima dela e cada vez mais aliena dela, é o Estado. Ou seja, o que o Engels está falando assim, aqui, o Estado é sempre um agente parcial. E o Estado sempre agirá para a preservação dos interesses da classe economicamente dominante, que por meio do Estado se torna classe politicamente dominante. E isso se verifica aqui nas sociedades do modo de produção asiático, porque estas sociedades, né, a figura do rei desses grupos administrativos, enfim, são as figuras centrais. No caso aqui é mais destacado isso, porque a figura política se confunde realmente com a figura economicamente dominante. É realmente a mesma personagem, aqui é política e aqui é economicamente dominante, né? No caso dessas comunidades do modo de produção asiático. Então vamos para as características específicas deste modo de produção, se o meu computador permitir aqui conseguir. Bom, características. Há uma divisão social do trabalho muito pronunciada entre trabalhadores e não trabalhadores, na qual os últimos, ou seja, os não trabalhadores, estão ligados às instituições estatais, como eu comentei com vocês, trata-se do rei, do sacerdote, da comunidade de sacerdotes, da monarquia centralizada, ou do rei, Deus, enfim, verifica-se o predomínio da propriedade coletiva da terra sobre a privada, ou seja, vamos ver embaixo que daí fica mais claro, os direitos de propriedade da terra são do Estado, proprietário coletivo. Então veja, o que ele quer dizer com proprietário coletivo? É isso, não é que todo mundo tem as terras, o Estado detém as terras como proprietário coletivo. E os aldeões, as comunidades, podem fazer o usufruto e têm a posse da terra, né? Então, veja aqui, verifica-se o predomínio da propriedade coletiva da terra sobre a privada. Isso não significa que não exista propriedade privada da terra. Por vezes, houve processos
de aparecimento desta propriedade privada, sim, da terra, tá? Então, nesses momentos de aparecimento, normalmente em épocas de dissolução, de descentralização, por vezes eu comentei com vocês, né, que foram 5 os estados mesopotâmicos, né, mais centralizados. Às vezes esses estados se descentralizavam. Nesse momento havia o predomínio do quê? Das sociedades aldeãs. E nessas sociedades aldeãs, às vezes essas sociedades afirmavam um pouco mais a sua propriedade sobre um determinado lote de terra, que era, enfim, antes conferido pelo Estado, enfim. Tá? Mas como aqui a gente está entendendo propriedade, qual a diferença entre propriedade e posse, né? Que a pessoa se a pessoa tem a posse e não tem a propriedade, não necessariamente. Como é que o Marx e o Engels entendem propriedade? Veja que eles entendem de uma forma muito dialética. Você só é proprietário de uma coisa se você consegue se desfazer dela. Isso é muito louco, né? Você só consegue ser o legítimo proprietário de algo, de um bem, se você tem o pleno poder de se desfazer daquele bem. Ou seja, se eu posso vender, eu sou proprietário de uma determinada coisa, se eu posso vender esta coisa e o fruto dessa venda vier para mim. Agora, isso é diferente da posse. Posso possuir aquela coisa e usar aquela coisa. Não necessariamente eu tenho a propriedade daquela coisa. Essa é a diferença entre a propriedade da terra, essa terra que era a propriedade do Estado, e a propriedade privada, né? Mas, por vezes, existia essa propriedade privada. Querem ver onde que isso se verifica? Neste documento aqui. Não roube do pobre e não oprima o aflito. Ou seja, se eu falo não roube do pobre, significa que o pobre tem algum tipo de coisa, porque significa que ele tem algum tipo de pertences, vamos dizer, né? Veja que não remova os marcos de limite dos campos e não viole os limites das janelas. Isso aqui é fundamental. Por que não viole os limites das janelas? As janelas não são espaços em que você possa entrar, ou seja, você não pode invadir a casa de outras pessoas. Você tem que respeitar a propriedade alheia, né? O espaço da janela é um espaço em que você pode apenas, enfim, digamos, a janela serve para arejar, não para entrar, né? Mas veja que a parte anterior não remova os marcos dos limites no campo. Que marcos são esses? O que isso quer dizer dessa sociedade? Se não remova os marcos dos limites do campo, deve ser os marcos dos limites das terras dos sacerdotes e do faraó. Bom, se a pessoa for remover os marcos dos limites das terras dos sacerdotes ou dos faraós, essa pessoa estará morta. Não é nem pensar que é do faraó ou do, dos sacerdotes. Então não pode ser. Então tem que ser dos aldeões. Então aqui há, neste período Raminesida, no Egito, a admissibilidade dessas instituições de Amenemope que a propriedade privada, né? Ela é dominante? Não, como a gente falou, há um predomínio da propriedade coletiva, mas há marcos dos limites no campo que estabelecem o que cabe a cada um, né? Então, e veja, uma outra coisa que esse texto revela para a gente, um elemento que a gente já trabalhou quando a gente discutiu a sociedade de Chatal-Huyuk. Lembrem-se disso. Esta sociedade precisaria de uma lei como essas? Não. Por quê? Porque os marcos dos terrenos no campo são visíveis. Se alguém mexer no terreno que está logo atrás da comunidade, este alguém será visto. Então, essa lei nem precisa existir. A lei precisa existir quando você não tem como ver estes terrenos. Digamos que esses terrenos, pela localização mesma da comunidade aldeã e palatina ao mesmo tempo, né? Estes terrenos estão atrás dessas montanhas. Aí eu não consigo ver, né? Se a minha aldeia está aqui, por exemplo, ou está numa região de difícil acesso visual e o meu terreno agricultável está mais distante, está perto do Nilo
Eu construí aqui a minha comunidade porque eu queria ficar longe do rio, porque o rio, quando ele inunda, ele poderia pegar a minha comunidade. Então, eu construo a minha comunidade mais em cima e ainda por cima deixo minhas plantações distantes, né? Para isso, por causa disso, eu não consigo ver se alguém mexe nas propriedades de outro alguém, né? Lembrando aí que Göbekli Tepe, não, Çatalhöyük é uma sociedade também que gira muito em torno do touro, como a gente já comentou, né? Grande parte do Mediterrâneo gira em torno dessa cultura do touro, né? A gente já falou aí da caverna de Altamira, que tem o touro, né? O boi. A gente vai ver o boi também na sociedade mesopotâmica, né? Entre os sumérios, o próprio Gilgamesh vai ter esse contato com o boi. Os egípcios tinham como divindade o boi Apis também. Você tem a própria lenda do Minotauro entre os cretenses. Então veja como o boi, o touro, é um elemento muito constante nas culturas do Mediterrâneo, né? Enfim. Voltando então, esse conceito de modo de produção asiático, como ele se esboça aqui, né? Como é que esse produto excedente é apropriado? Na forma dos impostos. Né? Esses impostos estatais eles são cobrados por esses funcionários, né? E eles constituem uma forma de renda. Né? Esse imposto pode ser pago em trabalho, nas propriedades reais, ou em trabalho nos serviços públicos, digamos, a construção das pirâmides, né? Ou a construção de grandes obras hidráulicas, grandes obras públicas, a participação em grandes eventos sociais. A, o imposto pode ser pago em espécie. O que quer dizer pago em espécie? Pode ser pago em mercadorias. O sujeito produz ali, sei lá, trigo, ele paga em trigo. Nas sociedades mesoamericana e andina, o sujeito produz milho, ele paga em milho. Ou mesmo em dinheiro. Por que eu falo mesmo em dinheiro? Porque o dinheiro ele não é uma forma majoritária nessas sociedades. Essas sociedades produzem, em sua maioria, valores de uso. Né? Elas não estão, ainda que elas troquem bastante, elas trocam principalmente mercadoria por mercadoria. Né? Principalmente as sociedades antigas. Né? Elas não trabalham tanto com esse elemento do dinheiro. Né? E mesmo as sociedades mesoamericanas e andinas, elas não trabalham tanto com esse elemento do dinheiro. Né? Então, este modo de produção asiático, ele tem nessa troca de mercadorias a sua forma principal. Né? A distribuição dos meios de produção é politicamente determinada, ou seja, vai ser ali essas autoridades, ou vão ser essas autoridades reais, sacerdotais, enfim, que vão distribuir as unidades de produção, né? E aí os meios de produção. E aí isso depende do prestígio de cada um. Às vezes um comerciante muito destacado, às vezes uma figura politicamente vinculada ali à administração real, enfim. Né? É, enfim, as unidades de produção podem ser arrendatários camponeses independentes, ou seja, né, grupos independentes de camponeses, eles não conformam uma totalidade, não criam ali uma, uma divisão social comunitária, eles são independentes, ou grupos, né, grupos comunitários, com produtores diretos organizados em torno de comunidades dedicadas à agricultura ou ao artesanato e à manufatura. O que eu quero dizer ao artesanato e à manufatura? Estou falando toda hora isso, né? A produção de cerâmica, a produção de tecidos, né? No caso andino, por exemplo, você pegava ali a lhama ou a alpaca e você produzia tecidos. Os tecidos de Paracas se destacam bastante. No caso da agricultura, já falei, a questão dos milho, né? Ou a questão do trigo, no caso egípcio. Né? E as comunidades determinavam essa divisão do trabalho, né? Com ou sem cooperação, como eu já comentei. Havia uma divisão entre produtores diretos, que eram os explorados, né? Essas comunidades aldeãs ou esses camponeses independentes, e os não trabalhadores, aqueles que se eximiam do processo de trabalho, que assumiam
por causa disso, né, esses não trabalhadores assumiam essas estruturas estatais, né? Essa divisão entre produtores diretos e não trabalhadores assumia a forma entre divisão entre os indivíduos e o Estado. Não há exploração ou classe dominante independente da máquina estatal. Tá? Mesmo esses a quem o Estado confere meios de produção, alguma coisa assim, o Estado precisa conferir o meio de produção pelo destaque político do indivíduo. Os governantes controlam a distribuição, né, dos meios de produção e a apropriação do produto excedente somente por meio do mecanismo do poder de Estado. Tá? O nível de exploração, a quantidade e o caráter dos exploradores são político-ideologicamente. Opa, aqui tem um probleminha, né? Político-ideologicamente determinados. Não há limites ao nível de exploração. O caráter interno do Estado, sua complexidade, o tamanho do território são variáveis. Deixa eu salvar aqui essa modificação que eu acabei de fazer. São variáveis, podendo ele assumir muitas formas. O Estado, então, poderia ser uma teocracia governada por um deus ou rei, como é o caso, por exemplo, do faraó egípcio a partir da quarta dinastia, uma monarquia secular e despótica, como é o caso, por exemplo, dos incas mesmo, né? Ou acho que os incas tinham bastante essa estrutura mais secularizada. Um colégio de sacerdotes, aí não existe tanto um rei que está centralizando tudo, mas um grupo de sacerdotes, né? Não me ocorre nenhum exemplo agora que poderia ser destacado. Uma confederação de guerreiros tribais, uma administração colonial, uma companhia comercial. Tá? Há uma grande estabilidade nas relações de produção, que permite um sistema de grande perdurabilidade. O que significa isso? Normalmente, essas sociedades do modo de produção asiático, elas duraram muito tempo, elas perduraram muito, né? Então, elas foram muito estáveis, elas duraram bastante. Houve contradições internas, o Engels identificou essas contradições e nós falaremos sobre elas a seguir. Tá? Lembre-se também, entre estados grandes e pequenos havia estabelecimento de relações tributárias. O que é isso? Às vezes um estado grande, né? Digamos, os assírios que eram grupos aí guerreiros, né? Os assírios chegavam e dominavam outros grupos, sei lá, os Rabiru, que é como a gente chama os hebreus, né? Os assírios chegavam e dominavam os hebreus. Os hebreus tinham que pagar tributos para os assírios, né? Depois eu comento um pouquinho como que os assírios faziam, como que os neomesopotâmicos, né? Ou melhor, neobabilônicos, os caldeus faziam para a administração disso, enfim. Os próprios mexicas, astecas, né? Estabeleciam relações tributárias também com outros grupos, como os zapotecas, né? Houve muitos grupos que ficavam contrários aos astecas. Inclusive, uma tese muito aceita é de que Cortés e os exploradores espanhóis, os conquistadores espanhóis, seduziram os grupos que tinham amplo conhecimento da geografia local, como os tlaxcaltecas ou os zapotecas, e falavam assim: bom, vocês estão dominados pelos astecas, pelos mexicas. Eu posso dar aí uma oportunidade para vocês lutarem contra os mexicas, né? Porque não faria sentido. Veja, a maior cidade que os europeus conheciam na época era Constantinopla. Tinha 500 mil pessoas. As cidades europeias eram relativamente pequenas. Como é que um grupo de poucos espanhóis que acabou de chegar lá no México vai conseguir dominar um império tão respeitoso como o Império Azteca? Não faria sentido, né? Então, a gente tem que ter algumas dúvidas em relação a isso. Veja, a cidade do México, Tenochtitlan, tinha na época 1 milhão de pessoas, era o dobro do que a maior cidade que os europeus conheciam. Então não faria sentido que os europeus conseguissem dominar aquilo sem conhecimento do território, né? Sem uma devida apropriação daquele espaço. Né? Não faria sentido. Ok? Perfeito. Voltando aqui, né? Vamos colocar os elementos gerais. Então, modo de produção asiático se caracteriza pelo predomínio da propriedade coletiva da terra, a qual pertencia a um Estado.
né? Uma base social constituída pelas sociedades aldeãs, em cujo interior combinava-se a agricultura e artesanato doméstico, que era a base da sua autossuficiência. Da sua autossuficiência. Um papel eminente do poder central, devido à necessidade, pelo contexto ecológico, de realização de grandes obras hidráulicas, entre outras obras públicas. Veja que entre os incas e os astecas, e mesmo antes dos incas ou dos astecas, eram necessárias essas obras também. Agora, puxando um pouquinho para o pessoal dos segundos anos, né? Vejam, por exemplo, eu vou mostrar aqui na América Andina, né? Uma estrutura que vai remeter muito ao que era a estrutura dos chamados jardins suspensos da Babilônia. Vocês já ouviram falar dos jardins suspensos da Babilônia, considerado uma das maravilhas do mundo? Os jardins suspensos da Babilônia deviam se parecer com isso. Eram canais de irrigação abastecendo pomares com terraças agrícolas. Agora vejam, por exemplo, as terraças agrárias de Machu Picchu, ou de Ollantaytambo, pode ser também. Terraças agrárias de Ollantaytambo. É a mesma estrutura, praticamente, né? Você, aqui, setor agrícola de Machu Picchu, com uma casa dos guardiões desse setor agrícola. Era a mesma estrutura, né? É, aqui, a famosa foto de Machu Picchu, né? Um importante centro universitário do Império Inca. Aqui ficava, por exemplo, as estruturas centrais, o que ficavam as estruturas centrais do Centro Palatino de Machu Picchu, aqui é uma praça central. Havia uma hierarquização dos espaços transitáveis, né? É, um outro elemento que eu gostaria de destacar aqui também, né, é essa associação entre o templo e o palácio. Vamos ver aqui na cultura Nazca, vocês devem conhecer a cultura Nazca. Lembram das linhas de Nazca? As linhas de Nazca são linhas traçadas na areia. E dados poucos, veja por quê? Porque essa região chove muito pouco. Então os caras fizeram essas linhas há muito tempo e até então elas estão aí, essas linhas. Quem são os Nazcas? Os Nazcas são um povo muito anterior aos Incas. E nisso a gente entra uma questão, uma consideração, né? Bom, a gente fala muito dos Incas. E aí, né? Quem foram que os que antecederam os Incas? Aqui a gente tem um mapa das culturas andinas, né? Então, antes havia uma dispersão completa. Aí veio essa cultura aqui, um grande horizonte comum que permeou toda essa região andina, que ficou conhecido como o Horizonte Chavin. É uma cultura bem antiga que durou aí, no caso do Horizonte Chavin, de 900 a 500 antes de Cristo, né? Aqui está o sítio arqueológico Chavin, né? O Portal das Falcônicas. Bom, depois do Horizonte Chavin, esse Horizonte Chavin ele dá uma dispersada e vem várias culturas locais, entre elas a tal da cultura Nazca, que faz esses vasos com essas carinhas com a língua de fora aí, fazem processos de trepanação e deformação craniana. Nós veremos depois essa deformação craniana também entre os hunos, por exemplo, isso é muito curioso, né? Temos esse cemitério, que é o cemitério de Chautilha, né? Vejam essa orelha aqui, preservada desde aquela época, né? E aqui o grande sítio arqueológico Nazca, que é Kawati, a capital da cultura Nazca, né? Só dou destaque da cultura Nazca, mas ela não é uma cultura principal, ela não é uma cultura. Houve outras culturas, como a cultura mochica, né? Que tem aí em Huaca de la Luna, um sítio arqueológico muito importante, né? Ou a cultura é, enfim, cultura Huarpa, cultura Lima. Aí vem um grande império, que vai do ano 500 depois de Cristo ao ano 1100 depois de Cristo, que é o Império Huari. Aqui é um palácio real, se vocês conseguem ver aqui, temos o assento, os diferentes assentos em que se sentavam os grupos soberanos, as famílias principais Huares, para fazerem suas deliberações. Né? 600 anos de Império Huari que dominou esse Império Huari, nascido aí na região de Ayacucho,
a Yakut, onde houve uma grande batalha em 1824. Deixa eu localizar aqui. Os Uares estão. Acho que aqui. Uari. Os Uares estão por aqui. Foram um grande império. Também houve uma dispersão entre os anos 1100 e os anos 1300. Depois dessa dispersão, apareceram outras culturas, como a cultura Ishma, a cultura Mochica, os Chachapoyas, né? Foram outras culturas que apareceram aí. Veja, os Chimus, né? É... eu falei uma bobagem, desculpa. A cultura Mochica, ela é anterior aos Wari, tá? Mas, enfim, os Chimus, né? O sítio arqueológico de Chan Chan é um sítio arqueológico Chimu, né? Tudo isso, olha, eles trabalhavam com o ouro, com a metalurgia, né? Os Chachapoias, que é uma cultura andino-amazônica. Vejam essa grande fortaleza, a fortaleza de Cuela, que bonito, isso que fica aí numa transição entre a serra e a selva amazônica, né? Os sarcófagos de Caraíja, né? Eles faziam grandes sarcófagos aqui entre os Chachapoias, tá? E por fim vem os assim, os conhecidos incas, né? Vejam, para você construir uma obra dessas com uma pedra num tamanho desse, são as chamadas pedras ciclópias, né? Você precisava de grande quantidade de pessoas para transporte dessas pedras, né? Os incas tiveram como capital o Cusco. Cusco significa literalmente o umbigo do mundo. Os incas conformaram o chamado Taiwan Tsuyu, Taiwan-te, 4. Suío, reino. São 4 reinos. O que os incas eram bons, assim como os romanos? Construção de estradas. Mas o Império Inca durou muito pouco, porque logo veio, eles são de 1400, mais ou menos, e logo veio Pizarro, em 1532, e devastou o Império Inca. Mas foi mais difícil Pizarro, porque o Império Inca ele era mais estável. Veja, aqui eu vou me basear num livro Los modos de producción en el Imperio de los Incas, do Valdemar Espinosa Soriano. Tá? Nesse livro há uma série de textos, e entre esses textos há um chamado O Modo de Produção Asiático nas Culturas Mexica e Inca, da Mercedes Oliveira e do Salomão Narmad. Tá? São pessoas que são aí do Peru e do México. E aí eles vão fazer comparações entre as estruturas dos astecas e as culturas incaicas, propriamente ditas, né? E o que eles notam entre as culturas astecas e incaicas? E aqui a gente vai para a Mesoamérica, né? Bom, veja que a unidade básica das comunidades, que a gente chamou de comunidades aldeãs, era chamado entre os incas de ailhos, essa comunidade aldeã que era conformada aí pelos laços familiares. Enquanto que para os astecas havia também essa comunidade, que era chamada de caupuli, né? Então você tinha as aldeias e você tinha o cacicado, vamos chamar assim, né? Quem que era o cacicado? É o que a gente chamou de comunidade palatina. Tá? Então, os ailhos, ou calpuli, né, os ailhos para os incas, os calpulis para os mexicas, né, eram essas comunidades aldeãs que tinham laços familiares e que acreditavam todos ser descendentes de um antepassado comum. Inclusive, entre os mexicas, eles acreditavam que o seu deus era Huitzilopochtli, que substituiu o deus Quetzalcoatl, que era o deus tolteca, olmeca, teotihuacano. Eu vou mostrar depois essas culturas, tá? As comunidades inca e mexica provavelmente eram grupos endogâmicos, ou seja, que se casavam entre si. Os incas, inclusive nas suas sociedades palatinas, eles se casavam entre si. Mas os astecas não, né? Aliás, as sociedades mesoamericanas, de maneira geral, às vezes, as famílias nobres casavam-se com outros grupos. Então, elas eram chamadas exogâmicas. Por quê? Para consolidar laços de amizade e laços de solidariedade. Quem vai fazer muito isso são os hititas, lá no Oriente, tá? Os hititas, vamos pegar aqui novamente o nosso mapa, os hititas que estão aqui nessa região, serão grandes amigos dos troianos aqui, que vão lutar contra os gregos, né? Então, os hititas
vão também estabelecer essa diplomacia fortemente ancorada nos laços familiares, então casar o filho de um com a filha do outro, enfim. Então, em função dos interesses econômicos e expansionistas, tá bom? Bom, do ponto administrativo e religioso, funcionavam como unidades, né? As autoridades surgidas da base familiar eram reconhecidas pelo governo central, né? Então, o governo chegou a impor ou a designar os governantes locais, sobretudo entre os incas. Então, os incas eram um império muito mais administrativo, ao passo que os astecas eram um império realmente muito teocrático. Né? A figura do Montezuma, por exemplo, se confundia com uma figura divina. Né? No Ailho Inca, diferentemente do Calpulli, havia anualmente uma redistribuição de terra. Veja como os Incas eram mais administrativos. Por isso que o Pizarro teve muito mais dificuldade para administrar os Incas e para conquistar os Incas do que o Cortés contra os Astecas, porque os Astecas eles se estabeleciam de uma maneira muito violenta contra os povos que eles dominavam. Os Incas não, eles redistribuíam as terras, eles faziam uma administração muito bem feita. Né? E aí, em relação aos Incas, foi mais difícil, né? Você chegar e dominá-los, né? É, enfim, as autoridades dos Ailos e dos Calpulis, apareciam como os representantes de todo o povo ou de toda a comunidade, né? Então, como é que se chamava, né, propriamente o imposto que era dado, né? Lembra que eu falei que as sociedades de modo de produção asiático tinham que pagar um imposto para os seus estados? Entre os mexicas, este imposto tinha o nome de Wei Tlatoani e entre os incas de Mita. Tá? Então, os incas tinham a Mita, que é esse imposto devido pelas comunidades aldeãs ao Estado Central. E os mexicas ou astecas deviam o Tlatoani, mas não só os mexicas e os astecas, como eu comentei com vocês, as sociedades dominadas deviam impostos às sociedades dominantes. Tá? Vejam aqui um mapa. Muito bem. Então, aqui temos os principais impérios mesoamericanos. E, inicialmente, o grande império mesoamericano foi o Império dos Olmecas, que tem na cidade de La Venta sua capital. Depois, aos Olmecas, se sucederam os Teotihuacanos. E, nesse momento, começam a se articular, principalmente nessa parte mais da selva, os maias. Né? Mas aí vem os toltecas. Né? Aí os toltecas eles são descendentes dos teotihuacanos. Os toltecas, os teotihuacanos e os olmecas tinham como grande deus Quetzalcoatl. Tá? Por fim, os maias vão ter ali uma desestruturação, enfim, e depois eles vão reaparecer aqui como uma descendência dos toltecas, que vão ser dominados por quem? Pelos astecas, pelos mexicas. Os mexicas teriam vindo lá do que hoje é os Estados Unidos, na região da Califórnia, do sul dos Estados Unidos, e se estabeleceram aqui. Por isso que eles trocaram o deus Quetzalcoatl pelo deus Huitzilopochtli. Né? E os toltecas vão se estabelecer aqui, fundando, por exemplo, a sociedade. Aqui, Chichen Itza tem grande influência tolteca. Tá? Pegando aqui essa estrutura mesoamericana, vou mostrar um pouquinho algumas dessas principais. O Império Olmeca, né? Aqui um grande. É uma quadrâmide. Veja, não existe pirâmide asteca. Os astecas não trabalham com pirâmides. Eles não têm, porque a pirâmide é uma forma triangular. Entre os astecas não há essa forma triangular, eles têm uma forma quadrangular. Tá bom? Então não confundir, por favor. Tá? Aí eles são aqueles que vão fazer essas cabeças enormes, né? Eles vão esculpir essas cabeças enormes, né? E vejam aí a quadrâmide, também aqui um altar de um ritual, né? Um altar olmeca, tá? Esse vai ser um primeiro grande império, né? O Império Olmeca. Veja aqui esse mosaico olmeca, né? Bom, aí
vocês conhecem aí que o jogo da bola era muito usado entre os mexicas, né? E que o grupo que ganhava era sacrificado, era um grande orgulho ser sacrificado. Você tem os zapotecas até hoje, vejam esta lápide zapoteca com as escritas zapotecas, né? Quem decifrar essa escrita zapoteca ganha um prêmio aí, por favor. Me falem o que essa escrita zapoteca está querendo dizer. Bom, você também tem o sítio de Teotihuacan, um outro grande império. Veja, aqui eu estou na pirâmide da Lua, olhando para a pirâmide do Sol. Aqui é o grande espaço dos sacerdotes, né? E aqui é a Estrada de los Muertos, né? A Rua de los Muertos, né? Então, Teotihuacan, um sítio arqueológico, Calçada dos Mortos, né? Sítio arqueológico muito importante. Veja, aqui é uma representação de Quetzalcóatl, a serpente emplumada, né? Veja aqui um pátio interior, né? E a pirâmide do Sol. Então, o pátio interior de uma estrutura palatina junto com o Templo do Sol e o Templo da Lua, que na verdade de Templo do Sol não tinha nada, na verdade é uma homenagem ao deus Tlaloc, da chuva e da agricultura. Veja que na sociedade do México, o México até hoje, né, vocês sabem, ele é muito seco, né? Você precisa ter, enfim, uma estrutura muito voltada ali pros deuses da água, né? Queria destacar esse sítio arqueológico maia, né? Aqui, logicamente, vejam aqui, pelo próprio desenho, esse é o sítio arqueológico de Palenque, é um sítio muito bonito, como vocês conseguem ver. Pelo próprio desenho, a gente consegue ver a estrutura hidráulica, isso aqui é um rio, né? E veja o palácio e o templo. O templo e o palácio juntos. Aquilo que a gente estava comentando sobre a sociedade palatina e do templo. Né? O templo e o palácio juntos, voltado ao mesmo pátio. Né? Então, os maias aí, né? O Chacmol, né? Que é um espaço de rituais, onde você fazia grandes sacrifícios. E aqui a pirâmide de Chichen Itza. Chichen Itza é uma pirâmide muito legal. E a Chichen Itza é uma coisa impressionante. Aqui, se você contar o número de degraus que tem aqui, 91. 91, 91, 91. 91 vezes 4, 364. Mais um, 365. 365 dias do ano. Aqui é um templo que está confundindo o templo com a questão do tempo, né? Veja, essas sociedades, né, como também acontece com a sociedade andina, né, elas construíam as suas pirâmides, ou as suas quadrâmides, melhor dizendo, né, as suas quadrâmides, em estreita articulação com o Sol. Né? Então, às vezes, onde está construído aqui não é casual, né? Às vezes não, geralmente não é casual. Então, principalmente no solstício, que é uma data muito importante, né? Solstício de inverno ou solstício de verão, que o dia é muito extenso no solstício de verão e no inverno a noite é muito extensa, né? No solstício de verão, por exemplo, algumas dessas construções não produziam sombra, ou na chamada Porta do Sol, que tem lá no sítio, lá no Peru, né? Ou melhor, na Bolívia, né? Um sítio próximo à cidade de La Paz, né? É, o sítio de Tiahuanaco, ele tem essa cidade do sol, ou essa porta do sol. No solstício de verão, o sol, às 6 da tarde, fica exatamente dentro da porta do sol e cria uma relação direta com o monolito que tem lá, e que cria uma sombra. Então, tudo está relacionado. E aqui, vejam, a quadrâmide das estelas, a serpente emplumada, Quetzalcóatl, né, no sítio arqueológico de Xochicalco. Bom, aí os toltecas. Aqui é o sítio arqueológico tolteca, que estou dentro da estrutura palatina, onde você tem esses grandes guerreiros de Tula, né, esses guerreiros toltecas de Tula, né? E aqui Tulum, na zona maia costeira, né? E, por fim,
o grande Império Mexica, o Império Azteca, né? Vejo a bandeira do México até hoje tem essa representação da águia. Supostamente os mexicas teriam se estabelecido quando eles viram uma águia em cima de um cacto, né? Aqui é a Praça das Três Culturas, não vou me deter nela. Gostaria de tratar o Templo Maior. Veja, a cidade do México foi a capital do Império Mexica, né? E na cidade do México, em que houve uma destruição por parte dos espanhóis, estava, vejam aqui, Quetzalcóatl. Então, os mexicas também divinizaram Quetzalcóatl, mas eles também faziam as suas oferendas a Huitzilopochtli, tá? Então, é fundamental conhecer, né? Vejam aqui um calendário asteca com a chamada Pedra do Sol, que mostra a história da humanidade, né? Estaríamos no quinto mundo. O primeiro mundo teria sido destruído por um jaguar, o segundo por uma serpente, o terceiro por ventos, o terceiro por um grande dilúvio. Veja novamente a questão do dilúvio. Os mexicas construíram grandes obras também para cuidar principalmente das irrigações, dos rios que existiam lá em torno da cidade do México. Os espanhóis, quando chegaram lá, destruíram os aquedutos construídos pelos... Os aquedutos não, mas as estruturas e as barragens construídas pelos astecas. Resultado, em meados ali do século XVI, houve um grande dilúvio que pegou essas cidades agora já hispânicas, né, agora já dos espanhóis, que tinham derrotado os mexicas, e acabou, né, com grande parte da população, porque os mexicas sabiam sobre esses dilúvios, né? Veja, em períodos, houve períodos também dentro do próprio Egito do chamado. A gente vai falar sobre isso quando falar do Egito, mas esse é o período de Akhenaton, tá? Onde estão os arquivos de Amarna. E com isso eu vou terminar com essa análise de documento das cartas de Amarna para discutir um pouco. É um contexto de enoteísmo. O que significa enoteísmo? Ele não chega a ser um completo monoteísmo, mas você destaca um deus dentre o panteão dos deuses e começa a fazer mais oferendas para eles, para esse deus. No caso, como dá para perceber, é o deus Sol, a quem se faz mais oferendas por parte dos egípcios, né? Por esse rei Akhenaton ou Amenhotep IV. Os arquivos de Amarna são uma correspondência entre grandes e pequenos centros urbanos neste período de Akhenaton. Tá? Então, essas cartas de Amarna, elas são muito importantes. Tá? E nessa época, a região tinha duas capitais, Tebas e Mênfis. Né? Eu vou só pegar aqui uma dessas cartas de Amarna, depois a gente analisa outras. Aqui, cartas de Amarna. Vamos analisar então este documento, e com isso a gente encerra a nossa dinâmica da área. Né? O que significa documento? Documento vem do verbo duccio, conduzir, em latim. O documento conduz informação, que em si não é conhecimento histórico. Ela precisa ser transformada em tal a partir da indagação do historiador. Então, o historiador precisa fazer perguntas ao documento. A operação básica da historiografia é a desdocumentalização, ou seja, a despeito de partir de um documento escrito ou não, né, este documento precisa ser contextualizado para produzir discurso. Então ele deixa de ser documento e passa a ser monumento colocado dentro de um contexto. Veja uma coisa, a gente faz algumas perguntas sempre no documento. Quem escreveu? Por quê? Então, no caso egípcio, houve muito poucos registros sobre as sociedades aldeãs. Por quê? Porque quem faz esses registros são os escribas, e os escribas estão diretamente vinculados a quem? A sociedade palatina. Eles não têm que justificar justamente a existência dessa sociedade palatina, então a gente tem poucos registros da sociedade aldeã, mas de vez em quando, no livro dos mortos ou em algum outro livro mais importante do Egito, a gente tem alguma coisa, principalmente nos rituais mortuários, que dão a entender essas sociedades aldeãs. Então a gente pode falar isso, tá? Enfim, só uma coisa para a gente pontuar a respeito do modo de produção asiático, para não se perder isso aí, como ele se dissolveu. Eu falei para vocês que ia falar sobre isso, acabei não entrando, né?
O Estado asiático ele vai se dissolver principalmente quando há uma maior circulação de mercadorias, né? Com a complexificação social, uma maior circulação de mercadorias, né? Essas estruturas comunitárias elas se dissolvem. Por quê? Porque a troca mais intensa de mercadorias vai substituir a divisão primitiva e natural do trabalho e tornar as fortunas dos membros mais desiguais. Então, entre as comunidades aldeãs já vai gerando dentro delas uma desigualdade muito grande. E aí vai dissolver a antiga posse comum numa aldeia de camponeses proprietários de parcela do solo. Esses camponeses proprietários de parcela dos solos, eles individualizados cada vez mais, eles não vão ter mais aquela produção articulada de grupos que tinham nas comunidades orientais. Veja que eu até falei que existiam propriedades particulares, mas elas eram excepcionais. Quando elas começam a se tornar regra, aí você tem a dissolução do modo de produção asiático, do assim chamado modo de produção asiático. Mas, como eu falei, eles são muito estáveis, esses modos de produção asiáticos, né? Então, é isso. Isso significa que o modo de produção asiático aconteceu da mesma forma em todos os lugares? Claro que não. O modo de produção ele tem diferentes manifestações. Né? O modo de produção está fazendo uma generalização. E o modo de produção asiático é um dos que tem mais discussões sobre a sua estrutura. Né? Mas o modo de produção asiático, ele vamos dizer, e ele também não aconteceu somente o modo de produção asiático. Por vezes você tem o convívio do modo de produção asiático com formas de escravidão, com formas de servidão, né? Mas elas tinham pouca capacidade de mudar o status quo vigente, né? O estado de coisas vigente, né? Então, isso é fundamental a gente ter dimensão, tá bom? Bom, então, para a gente concluir, a gente vai trabalhar esse texto de Abdi-Riba de Jerusalém ao faraó. Ou seja, o que é isso? É um cara que administra Jerusalém em nome dos egípcios. Ah, legal saber disso. Então, ele é um cara que talvez esteja pedindo alguma coisa para o faraó. Ao faraó, meu senhor, assim falou Abdi-Riba, vosso servo. Aos pés de meu senhor, prostei-me 7 vezes e por 7 vezes caio. Eu ouvi todas as palavras do faraó, meu senhor. Esteja atento, notícias da cidade de Quilte. Que o faraó saiba que todas as terras se ligaram em hostilidade contra mim. Que o rei, portanto, cuide de sua terra. Esteja atento, o território de Gazri, o território de Ashkelon e a cidade de Lafitte deram-lhes óleo, comida e tudo o que necessitavam. Que o faraó, portanto, tome conta das tropas, que ele envie tropas contra o povo que comete crime contra o faraó, meu senhor. Se neste ano tivermos tropas aqui, então a terra e os governantes locais permanecerão do faraó, meu senhor. Mas se não tivermos tropas aqui, então não existirão terras e governantes locais para o faraó. Atenção a esta terra de Jerusalém. Nem meu pai nem minha mãe a deram para mim. A mão poderosa do faraó deu para mim. Tenha cuidado, este ato é o ato de Milquilu e o ato dos filhos de Labaia, que deram a terra do faraó aos Rabiru. Atenção, faraó, meu senhor, eu sou inocente em relação a Caxi. Que o faraó pergunte aos oficiais da casa. De fato, eles tentaram perpetrar um crime perverso. Eles pegaram os instrumentos deles, enviaram para a terra servos. Que o faraó tome cuidado com eles, pois eles suportaram a terra com a sua terra. Que o faraó peça deles muitos alimentos, muito óleo e muitos tecidos, até que Pauru, o oficial do faraó, venha a Jerusalém. Então, o que ele está pedindo? O Abid-Riba está pedindo envio de tropas. Por quê? Porque existem outros territórios que estão ajudando este território e os chamados Rabiru. Quem que são esses Rabiru? Por que ele fica falando desses Rabiru? Rabiru é provavelmente como os egípcios chamam os hebreus, né? Então você tem grupos que ajudam os Rabiru, que é esse Milquilu e os filhos de Labaia, né? E o autor é um egípcio que está governando Jerusalém, né? E que está se colocando inocente em relação a um evento em Caxi, que a gente não sabe qual é, mas e que pede tropas para o faraó, porque ele fala assim, olha, amigo, se você não mandar tropas, você vai perder o controle dessa região, né? E que cobre tributos em alimentos para que as pessoas não deem esses alimentos para os Habiru. Então, é fundamental que eles cobrem,
que o faraó cobre o território de Gazri, de Ashkelon e de Lachish, para que eles não deem o óleo, a comida, o que os Habirus, hebreus, precisam. Por isso também se estabeleciam, né, essas relações aí tributárias, para que esses grupos não quisessem seduzir outras terras que fossem desses estados maiores. Bom, essa aula já está bastante extensa e aqui me despeço. Ela foi muito extensa, inclusive, porque eu fiz essa aula para os dois grupos, tá bom? Mas isso aí vai servir aí para vocês entenderem este modo de produção, que é um modo de produção asiático. Como eu falei, um conceito de difícil aceitação, um conceito muito controverso, mas um conceito muito útil para entender aí essas sociedades. Ok? Muito obrigado e até as próximas aulas, que aí vão já ser separadas para os primeiros e para os segundos anos.